Olá, gente querida do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Estamos aqui hoje para dar continuidade, à leitura e comentários de um livro que é clássico do feminismo, de uma filósofa que se chama Silvia Federici. A gente começou a ler este livro, eu trouxe para vocês essa questão, porque nós já falamos, sobre a Inquisição, a caça às bruxas, a gente leu, o livro da terrível manual, da caça às bruxas, o Martelo das Feiticeiras. A gente já fez aqui vários vídeos, também uma série, sobre as mulheres nos mitos, em vários mitos. Então, eu achei que era coerente a gente trazer esse livro da Silvia Federici, que ela faz uma análise política, desse fenômeno que foi a caça às bruxas. E hoje a gente vai continuar, então, essa leitura. Mas antes da gente continuar essa leitura, eu queria convidar vocês, que estão aqui seguindo o canal, para participarem de um curso de extensão ministrado por mim, extensão universitária com certificação acadêmica, está registrado no MEC, sobre uma filosofia corpórea para as pessoas que trabalham na área de cuidado do corpo, da mente e da subjetividade, Então, esse curso já começou, mas a gente está fazendo ele fluxo contínuo. Então, novas pessoas podem entrar agora, em fevereiro, pode entrar. E esses encontros são feitos pelo Google Meet. A gente faz à distância, porque ainda estamos respeitando a quarentena, Tem pessoas de vários estados, tem gente do norte, do nordeste, do sul. Então, convido vocês que queiram vir estudar comigo. Então, vamos para o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Hoje a gente vai entrar num subcapítulo, em que ela fala sobre a produção de escassez e a separação entre a produção e a reprodução. E é nessa separação entre produção e reprodução que a mulher é colocada nesse primeiro momento, não só no primeiro momento, mas nos primeiros séculos do capitalismo, numa posição bem desfavorável para ela. Então, ela vai explicar aqui, nesse primeiro capítulo, o quanto que a privatização da terra enfraqueceu a classe trabalhadora. Ela não está querendo dizer, e muito menos eu, que a vida feudal era maravilhosa e tinha que permanecer lá, não é isso. O que ela está dizendo é, ainda que no mundo do feudo as pessoas, os trabalhadores rurais fossem explorados, ainda assim existia um usufruto da terra para os camponeses, E inclusive havia terras sem dono, vamos dizer assim, onde se podia livremente, usufruir de uma nascente, de uma água, ou então colher madeira, algo que era comum a todas as pessoas sem propriedade. Então ela diz assim, eu vou ler um trecho. Na Europa, a privatização da terra começou no final do século XV, ou seja, coincidindo com a expansão colonial e com a expansão da caça às bruxas. Ela vai dizer que esse fenômeno não é só europeu, ele é um fenômeno internacional, porque isso coincide com a expansão colonial. Então, em meados do século XVI, os comerciantes europeus haviam expropriado boa parte da terra das Ilhas Canárias para transformá-las em plantações de cana-de-açúcar. O maior processo de privatização e cercamento de terras teve lugar no continente americano, onde, no início do século XVII, os espanhóis tinham se apropriado de 1/3 das terras comunais indígenas, e a caça de escravos na África trouxe como consequência a perda de terras que privou muitas comunidades de seus melhores jovens. Então começa uma acumulação primitiva do capital que dá base para o capitalismo que se desenvolve a partir daí, Aí ela diz que eram duas as formas como eles faziam para expropriar da terra, na colônia e na própria Europa, que era a guerra e também a reforma religiosa, favoreceu a desapropriação da terra. Então ela diz que surge uma guerra aí cuja característica é a eliminação do inimigo, de tal maneira que a guerra deixava em sua esteira vilarejos abandonados, campos cobertos de cadáveres, fome e epidemias. E então eram essas terras devastadas que eram então apropriadas, cercadas.
E aí ela fala que esse fenômeno ele foi retratado, né, foi refletido em muitas representações artísticas. E isso mudou a paisagem agrária da Europa, né? E também ela fala que, com a reforma, muitos contratos de arrendamento que eram feitos com a Igreja Católica foram anulados e as terras que tinham a ver com esses contratos, né, que os trabalhadores usufruíam em função de contratos que tinha com a Igreja Católica, na medida que esses contratos foram anulados, também houve uma expropriação da terra em que eles viviam, comunidades inteiras, né? Então ela escreve assim, né, muitos contratos de arrendamento também foram anulados quando terras da igreja foram confiscadas durante a reforma, que começou com uma apropriação de terras massiva por parte da classe alta. Ela conta, por exemplo, que na França havia uma cobiça muito grande pelas terras da igreja. E na reforma, as classes altas e baixas se uniram, né, contra o poderio da igreja católica. Mas depois, quando essa terra foi leiloada, a partir de 1563, os mais pobres, ou seja, artesãos e trabalhadores rurais, que tinham exigido a expropriação de terra da igreja, eles foram traídos. Ela explica, né, que os camponeses que haviam se tornado protestantes para se livrar dos dízimos para a igreja foram enganados pelos mais ricos. Quando eles perceberam, então, que tinham sido enganados, eles começaram a se mobilizar para defender os direitos que eles acreditavam que iam adquirir com isso. E eles declaravam, então, que o evangelho promete a terra, liberdade e emancipação. Mas ela vai contar aqui que esses trabalhadores mais pobres, né, que foram enganados na Revolução Protestante, eles foram selvagemente, né, atacados, reprimidos, como fomentadores da sedição, né? Aí ela conta que essa palavra cercamento, né, no século XVI, era um termo técnico que indicava o conjunto de estratégias usadas pelos lordes ingleses e fazendeiros ricos para eliminar a propriedade comum da terra e expandir suas propriedades. Referia-se, sobretudo, à abolição do sistema de campos abertos, um acordo pelo qual os aldeões possuíam faixas de terra não contíguas num campo sem cercas. Então, cercar significava também acabar, né, com as terras comunais e a demolição dos barracos dos camponeses, que eram muito pobres, mas que de alguma forma podiam sobreviver porque, em função dos direitos consuetudinários, eles conseguiam pelo menos produzir algo para a própria subsistência, alimentação e dia a dia, né, sem acumulação. Ela conta que mesmo antes da reforma protestante, mais de 2.000 comunidades rurais foram destruídas. Ela diz que começou então uma luta intensa, culminando nos numerosos levantes, acompanhados por um extenso debate sobre os méritos e deméritos da privatização da terra, que continua até os dias atuais, e a gente sabe muito bem disso, né? Então ela conta que como que alguns argumentos liberais disseram que essa acumulação da terra, né, a expropriação da terra e a acumulação na mão de poucos, que criaram uma outra forma de administrar o trabalho na terra e a produção de alimento nessa terra concentrada, e cujo trabalho nela passou a ser, então, assalariado, né? Dizem que isso foi uma libertação do trabalho, né? Daquele trabalho do servo feudal, e que isso aumentou a produção e a melhoria de vida e o acesso à alimentação das pessoas nesse momento, né? Em que o capitalismo começou a se desenvolver. Ela diz que não é assim, ela discorda, né, a Silvia Federici, ela vai dizer que a privatização da terra e a comercialização da agricultura não aumentaram a quantidade de alimentos disponíveis para as pessoas comuns, embora tenha aumentado a disponibilidade de comida para o mercado e para a exportação. Estar no mercado não quer dizer que as pessoas todas têm acesso a essa comida, né? Ela fala que para os trabalhadores isso representou a instauração de 2 séculos de fome, da mesma forma que atualmente, mesmo nas áreas mais férteis da África, Ásia e América Latina, vejamos o nosso próprio país, o Brasil, a desnutrição é endêmica devido à destruição da posse comum da terra e à política de exploração ou morte. Então, ela vai dizer que o desenvolvimento do capitalismo operou em harmonia, entre aspas, né, com o empobrecimento da população rural. Aí um exemplo que ela dá, né, que testemunha, né, essa miséria produzida pela privatização da terra, é o fato de que apenas um século depois do surgimento do capitalismo agrário,
um século depois do surgimento do capitalismo agrário, 60 cidades europeias instituíram alguma forma de assistência social ou estavam se movendo nesse sentido, ao mesmo tempo em que a indigência se tornava um problema internacional, ou seja, uma calamidade, né, do povo, implicou num paliativo que é da assistência social. E aí aqui nos interessa especialmente, porque ela fala que a função social das terras comunais era especialmente importante para as mulheres, porque como pela lei feudal as mulheres tinham menos direitos sobre a terra, e também menos poder social, elas tinham muito menos mobilidade e dependiam bastante da terra para a própria subsistência, para ter uma horta, para criar um animal, né? Então, o compartilhamento da terra era muito importante para as mulheres garantirem a sua autonomia e, inclusive, a sua sociabilidade e o cuidado com os filhos, né? Elas foram, as terras comunais, o centro da vida social das mulheres. Elas, então, se reuniam, trocavam notícias, recebiam conselhos, aí ela escrevia onde podiam formar um ponto de vista próprio sobre os acontecimentos da comunidade, autônomo da perspectiva masculina. Então, mesmo as mulheres mais pobres, se elas tinham uma terra compartilhada, essa terra garantia ao menos fruta, ao menos alguns legumes, ao menos a criação de algum animal para leite, ovos e etc. E que com a desapropriação da terra de multidões de camponeses, essas mulheres foram muito feridas e, inclusive, elas perderam muito chances, oportunidades, situações coletivas de socialização, de compartilhamento de experiência, porque elas foram sendo cada vez mais isoladas. E então ela explica, né, que o comunismo primitivo do vilarejo feudal desmoronou quando o sistema de campos abertos foi abolido e as terras comunais foram cercadas, né, que é o cercamento, que é a palavra que se usa para dizer dessa desapropriação da terra. E com isso a coesão social começou a se decompor, né? Famílias se desintegraram, jovens deixaram os vilarejos para se unir à crescente quantidade de vagabundos ou trabalhadores itinerantes. E aqui isso é muito interessante porque esses jovens saídos da terra, né, que se transformam então nesses vagabundos ou nesses trabalhadores itinerantes que iam encontrar trabalho em troca de salário em qualquer lugar por aí, né? Também ela fala que os idosos foram abandonados à própria sorte, porque já não tinha mais aquela terra de várias gerações vivendo ali, aqueles vilarejos onde os velhos envelheciam e ali morriam, né? As pessoas foram jogadas à mercê. E ela fala que isso prejudicou especialmente as mulheres, porque, diferente dos homens que podiam sair para buscar trabalhos aleatórios, né, ou fazer-se esse vagabundo, né, em nômade, né, grávidas e com filhos pequenos, para as mulheres era muito difíceis de ter essa vida mais instável, vagabunda que os homens tinham, né? Então, essa mobilidade de escassez ficou especialmente difícil para as mulheres. E aí ela conta uma coisa aqui que é muito interessante, porque essas mulheres mais velhas, que também os filhos estavam por aí, tentando encontrar empregos aleatórios ou vagabundando, né, como eles diziam, e diz que muitas, então, dessas mulheres começavam a andar ali pelas feiras e assim, nos centros, né, mais urbanizados, e aprenderam a roubar. Então, elas aprenderam a fazer pequenos furtos, assim como também se envolveram muito com empréstimos e se acumulando de dívidas para poder sobreviver. Então, esse é um resultado muito nefasto da desapropriação das terras, especialmente para as mulheres. Então, esse campesinato, esse povo, né, campesino, sofria desigualdades econômicas cada vez mais profundas e diferenças entre eles que produziam ódios e ressentimentos, porque, por exemplo, se essa mulher mais velha aprendia a fazer pequenos furtos ou a pegar o empréstimo e depois tem imensa dificuldade de pagar, entre o próprio povo começava a se gerar, né, relações de ódio, de raiva, de ressentimento e de desconfiança. E aí ela acha que esse ressentimento, né, esse ódio contra essas mulheres que aprendiam a fazer pequenos furtos e que faziam dívidas e não conseguiam pagar, está na base também, ou na caracterização
desta mulher que é a bruxa, né? Ela diz que há documentos que mostram que as discussões relacionadas aos pedidos de ajuda das pessoas contra as bruxas estão relacionadas à entrada de animais sem autorização em propriedades alheias, ou seja, a bruxa deixa entrar aquele animal ali, pode ser um feitiço, vai dizer, né, que pode ser um feitiço, alguma coisa assim, e a inadimplência dos aluguéis por essas mulheres, né? Então, essa questão material, básica, é o que estava por trás de muitas acusações de mulheres como bruxas. E lembrando que essas acusações que se fazia contra as mulheres, para proteção daquele que acusava, era completamente anônima. Tinha uma caixinha na porta das igrejas que a pessoa escrevia lá, olha, acho que fulana de tal é bruxa e conta uma história, porque, sei lá, meus animais começaram a morrer, não tem explicação para isso, eu estou infértil, papai é uma bruxa que está fazendo isso. E colocavam lá, e aí eles iam depois, então, submeter essa mulher a interrogatório, a investigação, para saber se ela era bruxa mesmo. O que ela está dizendo aqui é que documentos dizem que muitas vezes essas acusações eram feitas porque essas mulheres estavam em dívida, tinham feito empréstimos que não podiam pagar, né? Ou porque essas mulheres faziam pequenos furtos para poder sobreviver. Em função dos cercamentos, né, que destituíram o acesso à terra, né, e a produção autossustentável de vida na terra. Bom, aí ela vai contar aqui umas histórias em que essa situação terrível que o povo foi submetido nesse período, né, de muita pobreza e de muito abandono mesmo, foi gerando muitas revoltas que a população, o povo, não aceitou isso passivamente, né? Então ela escreve que as lutas contra o cercamento dos campos começaram no final do século XV e continuaram durante os séculos XVI e XVII, ou seja, o mesmo período do assassinato em massa, né, contra mulheres. Quando a derrubada da cerca se tornou a forma mais importante de protesto social e o símbolo do conflito de classes. Então, olha o que o povo fazia e as mulheres junto. Derrubavam as cercas, os motins contra o cercamento se transformavam frequentemente em levantes de massa. Aí ela dá um exemplo, né, do mais notório, que foi a rebelião de Ket, assim chamada por causa do seu líder, Robert Ket, no ano de 1549. Aí eu vou ler aqui o trechinho. Ela fala assim: não se tratou de uma rusga menor. Em seu auge, os rebeldes somavam 16 mil, contavam com uma artilharia, derrotaram um exército do governo de 12 mil homens. E ela também fala que esses rebeldes, são milhares de pessoas, né, escreveram um programa que, se tivesse sido colocado em prática, teria controlado o avanço do capitalismo agrário e, ao mesmo tempo, eliminado os vestígios do poder feudal do país. Então, aqui ela vai estar desenvolvendo essa tese, né, que não se trata assim, ou é poder feudal, ou é capitalismo. O capitalismo libertou do poder feudal, era só o que seria possível, né? E ela está dizendo que não, que havia já um outro movimento popular diferente, criando formas melhores, né, de produção e reprodução, né, da vida, que lutava contra o poder feudal, mas que também se rebelava contra as estratégias de acumulação e de concentração de poder do capitalismo que se desenvolvia ali. Então, esse acordo que eles propuseram, né, consistia em 29 demandas que Ket, um fazendeiro e curtidor, apresentou ao Lorde Protetor. E eles chegaram a colocar essas demandas em prática. Então, cercas foram arrancadas, e isso durou um certo tempo, até que veio um outro exército do governo e atacou os rebeldes. Então, 3.500 dessas pessoas, né, foram massacradas, assassinadas. E o Ket e o irmão dele, William, eles foram enforcados. Bom, então esse final aqui, ele é triste, mas também é bom saber que o povo não é passivo e que existe uma inteligência organizadora do povo, né? E que é possível se organizar e ser inteligente para criar modos de vida onde as pessoas vivam melhor do que sendo exploradas, abandonadas e submetidas à miséria, né? Submetida à indignidade, né? E aí ela vai dizer que em torno de 10% desses motins, né, dos trabalhadores contra os cercos, os cercamentos da terra, incluíram mulheres entre os rebeldes. Alguns protestos eram inteiramente femininos. Aí ela conta que em 1607, 37 mulheres, lideradas por uma tal Capitã Dorothy, atacaram mineiros de carvão que trabalhavam naquilo que as mulheres reivindicavam como sendo os campos comuns do vilarejo.
em que elas moravam. 40 mulheres foram derrubar as cercas e as barreiras de um cercamento em 1608. Então, as mulheres foram ficando cada vez mais acuadas. E esse acuamento vai resultar numa coisa muito importante, que é o eixo da tese que a Silvia Federici desenvolve nesse livro. Ela diz assim que a terra foi privatizada e as relações monetárias começaram a dominar a vida econômica, elas passaram a encontrar dificuldades maiores do que a dos homens para se sustentar, tendo sido confinadas ao trabalho reprodutivo no exato momento em que este trabalho estava sendo absolutamente desvalorizado. Produção e reprodução vão se separando. O que é reprodução? É esse trabalho de garantia da vida, né? Então, alimentação, cuidado do corpo, cuidado da casa, tudo isso passa a ser um trabalho de reprodução, né, de repetição de um cotidiano, que vai sendo cada vez mais desvalorizado, ele fica sendo alienado, né? A gente vai perdendo a consciência de que isso faz parte da trama de produção, e essa coisa da intimidade desse tipo de trabalho, ele vai se transformando numa coisa assim, muito íntima ali da vida da família, sem uma visualização do quanto que isso sustenta toda a rede de produção da sociedade. Então, ela vai dizer assim, ó, a unidade entre produção e reprodução, típica de todas as sociedades baseadas na produção para o uso, chegou ao fim conforme essas atividades foram se tornando portadoras de outras relações sociais e eram sexualmente diferenciadas. No novo regime monetário, somente a produção para o mercado estava definida como atividade criadora do valor, enquanto a reprodução do trabalhador começou a ser considerada como algo sem valor do ponto de vista econômico. Então, esse trabalho de reprodução da força do trabalho realizado no âmbito doméstico e sua função de acumulação do capital se tornam invisíveis, sendo mistificado como uma vocação da mulher, né? Como uma coisa dessa abnegação da mulher para o cuidado dessa vida íntima, que é puro amor e pura abnegação. Então, essas mudanças históricas, né, que chegaram ao auge no século XIX, nesse período foi criada, então, uma nova figura de mulher, né, como a dona de casa em tempo integral. E essa ideia, essa figura da mulher como dona de casa em tempo integral e isolada no mundo pequeno, né, dentro da sua casa, redefiniram a posição das mulheres na sociedade e também com relação aos homens. E isso aumentou a dependência das mulheres com relação aos homens, permitindo que o Estado e os empregadores usassem o salário masculino como um instrumento para comandar o trabalho das mulheres, porque as mulheres estão cada vez mais dependentes do salário que só os homens recebem. Então, ela vai mostrando, né, como que nessa criação do capitalismo e da acumulação primitiva e da desapropriação da terra e toda a transformação social que foi produzida a partir disso, resultou numa degradação social especialmente ruim para as mulheres. E essa degradação das mulheres ela foi fundamental para a acumulação de capital, que permaneceu assim até hoje, e é preciso que a gente entenda esse processo. Então, gente, tá, por hoje é isso, né? Já li bastante trechos aqui para vocês hoje. Semana que vem vou trazer mais um trecho, a gente vai ler esse livro até o fim, né? Enquanto puder, eu vou ficar apresentando esse livro para vocês, O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, tá? Que é um clássico da literatura feminista. Então, tá bem, é isso, né? E quem quiser vir estudar comigo, me manda um e-mail para fernandacarlosborges@gmail.com, ou vem participar, né, do curso de extensão, que vai recomeçar agora em fevereiro, ou então procura tendafilosofia.edplataforma.com e acessa os videoaulas pré-gravados, de cursos pré-gravados que tem lá, e que você pode acessar, fazer a hora que você quiser. Então tá bom, gente. Então até semana que vem. E bom fim de semana para vocês.